chamo agora o Marcelo Burguês, que é biomédico, executivo pós-graduado pela FGV São Paulo, em gestão empresarial e pacifista. Ele vai falar para a gente sobre o caminho da fé e o poder da oração. Marcel, seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Muito obrigado, Má. Só um minutinho para eu compartilhar minha tela aqui. Espera aí. Só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu só tirar aqui para poder puxar aqui rapidinho. Opa. Só para eu colocar no modo de tela cheia. Espera aí. Aqui, F11. Espera que a barrinha está aqui embaixo. Não está deixando aqui. Espera aí que tá um pouquinho travado. Pronto. Agora sim. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer muito a Ana Vitória Vieira Monteiro, né, que é idealizadora do projeto da ONG Paz Sem Fronteiras. Então, ela que criou todo esse projeto, é um projeto assim maravilhoso que realmente mudou a minha vida. Só perguntar uma coisa para vocês: vocês estão vendo uma barrinha embaixo? Não. Não, tá. Então, beleza. Então, estava preocupado com isso. Agradecer também ao Márcio Caparica, né, que dá todo o suporte para a gente, todas as orientações, enfim, uma pessoa que ajuda muito a gente. Então, queria muito agradecer a todos aqui presentes também, os oradores e quem está no auditório, né, nos prestigiando. E também lembrando que, dessa forma, é um movimento que a gente, além de falar de paz, a gente também tem a intenção de ajudar as pessoas com a doação de cestas básicas, né? Bem, para falar aqui, a minha palestra, o título dela, né, é O Caminho da Fé e o Poder da Oração. E aí, antes de mais nada, queria trazer que isso não é para falar de religião ou trazer alguma discussão sobre religião, e sim falar como que trazer um depoimento e alguns estudos do que, pessoalmente, eu considero que é um caminho para se achar a fé e o quanto que a oração pode ajudar nesse caminho, né? Bem, antes de mais nada, eu queria trazer um pouco sobre o que é a fé, uma reflexão, né? Que às vezes a gente fica, tá, mas o que é a fé? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que é uma virtude, uma divindade infundida de Deus a nós, e que a gente realmente acreditar no Pai Criador, né? Mesmo que a gente não consiga ver, materializar, né? Quando a gente olha para a definição no dicionário, você ter fé quer dizer você acreditar em algo ou alguém, né? Mesmo que você não consiga enxergar. Quando a gente olha, né, para a definição da palavra fé pela forma grega, ela quer dizer acreditar. Quando a gente olha no latim, ela significa fidelidade. Então, ter fé nada mais é que pode ser fé em Deus, mas pode ser fé em nós mesmos, pode ser fé em alguém, pode ser fé em algum projeto seu, né? Que às vezes nem existe ou que está passando por momentos difíceis. Pode ser fé na humanidade, né? Não adianta só a gente criticar, a gente tem que acreditar realmente num mundo melhor, né? Bem, queria trazer aqui uma reflexão do que eu humildemente acredito, né? Que é chamado centelha divina. O que é centelha divina? Considero Deus, né, como o criador, não só da terra e do céu, mas de todo o universo, e que eu sou um filho de Deus, né? Então, da mesma forma que Deus é essa magia toda, humildemente nós somos a criação de Deus. Claro que a gente é o grão de areia, a gota do oceano, mas nós somos filhos de Deus, né? E como filhos de Deus, a gente tem o poder também da criação, o poder de co-criar, né? E aí, até pela minha formação, por ser um executivo, eu trago aqui até um livro chamado Sonho Grande, que é dos donos, dos CEOs da Ambev, né? Do grupo Ambev, na verdade, que hoje é um dos maiores grupos mundiais e brasileiro, em que eles falam sobre cocriação, né? Então, a compra da Budweiser, várias coisas aconteceram porque eles acreditavam mesmo quando nada parecia possível, né? Então, você acreditar em algo, né? E você emanar essa energia, essa intenção, né? Bem,
Mas agora falando um pouquinho de oração, né? O que que é a oração? Qual que é a oração correta? Também é uma outra reflexão, né? E que, na verdade, a gente tem que analisar o que nos conecta, né? O que consegue silenciar nossa mente, o que nos dá a sensação de transbordar paz, amor, felicidade, gratidão, que a gente sinta uma confiança que realmente causa uma rendição. Mas a forma que a gente se conecta é uma questão individual, é como você se conecta com essa força, né, criadora. Tem pessoas que é meditando, tem pessoas que é trabalhando com a terra ou projetos relacionados à caridade, tem pessoas que é cantando louvores, tem pessoa que é lendo livros ou a mesma Bíblia, né? Então isso é uma questão muito pessoal, mas é importante que haja essa conexão e que a pessoa realmente consiga sentir, né, esse estado de felicidade e gratidão. Bem, queria trazer agora um pouco, não mais de reflexão, mas um pouco de física quântica, né? Então, queria trazer aqui algumas teorias que comprovam que tudo na vida, tudo nesse universo é energia, né? E por que que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for olhar um átomo, que é a menor partícula que a gente tem, né? A gente tem os prótons, tem os nêutrons no núcleo, mas 99% é elétrons, né? Se você olhar a teoria da relatividade de Einstein, energia é igual a massa versus a velocidade da luz, que vai mudar, né, de acordo com a gravidade. Mas o que, que é interessante? Porque massa, na verdade, é a matéria. Nós somos matéria. Então, ou seja, nós somos energia. Se você for olhar a ressonância magnética, que hoje a gente faz como exame de diagnóstico, né, e que todo o fenômeno, a descoberta é feita por Tesla, o que é a ressonância magnética? Você coloca um campo vibratório, né, na mesma frequência, numa frequência muito alta, que faz excitar o seu tecido, né, seu tecido vibrar, e tem um campo magnético que capta essa vibração e que no final te dá uma imagem. Claro que isso de uma forma muito simples explicando, né? Mas de fato, energias e vibrações causam ressonância ou dissonância, né? E o que é importante é que a energia, ela é medida, né, através da frequência, ela se manifesta através de vibração. E aí fica uma reflexão. Hoje, por exemplo, né, onda de rádio existe? Existe. A gente vê? Não. A gente consegue escutar uma música, mas a onda do rádio mesmo, a gente não consegue ver, né? Micro-ondas, raio-x, wireless, Bluetooth, né? Por que que a gente não vê? Porque são frequências que não são captadas nem pelos nossos olhos e nem pelos nossos ouvidos. Então a gente sabe que existe, porque de alguma maneira ela manifesta na matéria, né? Você consegue acessar a internet pelo seu celular, só que você não está vendo wireless. E da mesma forma, eu acredito nisso sobre a criação. Eu não vejo, mas eu sinto que existe, né? Bem, trazendo um pouco mais adiante e considerando realmente que tudo é energia, se a gente for olhar sobre as escrituras do hinduísmo, que fala sobre os chakras, nós temos pontos energéticos no nosso corpo, né? E que tem diferentes padrões de frequência, diferentes padrões vibracionais, mas que a gente realmente possui esses pontos energéticos que são chamados de chakras, né? Queria trazer aqui para vocês, né, que uma vez que a gente consegue integrar essa questão que tudo é energia e que a gente começa a entender um pouco mais sobre isso, e a gente vê que, por exemplo, palavras têm frequência, sentimento tem frequência, intenção tem frequência, né? E o que que acontece? Você começa a ver que palavras de baixa frequência está relacionado a ódio, a sentimento de falta de confiança, de falta de fé, de orgulho, né? De chateação, de mentira. Palavras de alta frequência sobre paz, alegria, amor, aceitação, né? Então, assim, a gente já vê que tem alguns estudos mesmo, estudiosos, que mostram que a estrutura da palavra, a partir do momento que você fala uma palavra no copo d'água e coloca no microscópio, cada palavra tem uma estrutura físico-química diferente, né? Quando tem aquele vídeo, né, das plantinhas, que o cara fala para uma plantinha, né, eu te amo,
fique em paz, e essa planta ela floresce, ela cresce, e a outra que ele fala palavras de ódio, a terra petrifica, né? Não há um crescimento. E aí o que que isso serve também? Um alerta para a gente, né? Para a gente tomar cuidado com as nossas palavras, então começar a filtrar, né? Procurar ter palavras de alta vibração, de alta frequência, tomar cuidado com os nossos sentimentos, né? Não ficar guardando mágoas. Mágoa é uma das frequências mais baixas que existe. Então, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente refletir e aprender sobre perdoar, porque a gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a gente. E também tomar muito cuidado também com a nossa intenção, com os nossos pensamentos, porque eles também têm uma frequência, eles também têm isso e que causa uma vibração, né? Inclusive, por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa, às vezes você nem conversou com ela e você já gosta dela. E por que isso? Porque você entrou em ressonância com ela. Porque é uma questão vibracional. A vibração daquela pessoa é compatível com a sua, né? Ou às vezes tem uma pessoa que você já não se identifica tanto. E a pessoa nem falou, nem fez nada para você. Por quê? Porque tem uma frequência diferente da sua. Então, acho que aqui fica principalmente a intenção, né, das boas palavras, dos bons sentimentos e principalmente das boas intenções. Bem, aqui como uma curiosidade, só para continuar nesse raciocínio, que tudo tem uma frequência, a gente olhar as cores, né, vamos falar das 7 cores do arco-íris. A gente vê que cada cor tem uma frequência específica. E o branco, o mais interessante é que todo mundo imagina quando a gente mistura todas as cores, que dá o preto. E, na verdade, dá o branco. E o branco é a maior das frequências, é uma frequência acima de 1000 Hz, podendo ser até infinito. Então, a cor branca, até como uma curiosidade, ela é muito utilizada por algumas religiões, ou quando a pessoa fala, eu me sinto bem, eu me sinto em paz, eu me sinto com a frequência lá no alto, porque a cor branca, ela já ajuda você nessa elevação da frequência e da vibração. Então, a gente tem, né, que palavras, sentimentos, e o nosso pensamento, a nossa intenção, e também as nossas vestimentas, várias coisas que pode nos ajudar nessa conexão, né, aumentando a nossa vibração, aumentando a nossa frequência. Bem, mas para entrar até no chamado, né, da palestra hoje, eu trago um estudo observacional da Universidade de Duke. A Universidade de Duke é uma universidade que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É considerada entre as 20 melhores universidades do mundo e entre as 5 melhores dos Estados Unidos. E aí foi feito um estudo observacional. O que é um estudo observacional, Marcelo? Estudo observacional é quando você não tem intervenção de nada. Então, não há uma intervenção humana ou com uma intenção de alterar ou ter algum resultado. É apenas uma observação. Então, ele é um estudo observacional que durou mais de 5 anos, né? Que mostram que pessoas que cantam e oram, né? Elas se mostram que mentalmente, fisicamente e espiritualmente elas têm muitos benefícios com isso. E aí ele dá taxas que mostra uma taxa de sobrevida de 25% maior, ou seja, pessoas que oram, cantam louvores e que têm fé, né, que de alguma maneira se conecta com esse Criador, com esse mundo divino, elas vivem de 7 a 14 anos a mais que as outras pessoas. E também pessoas que normalmente praticam essas orações, esses louvores, também 85% menos chance de ter depressão. Então é algo muito legal. E é explicado fisicamente por isso, com neurociência também. Né? Por quê? Porque quando a gente acredita em algo, que a gente está cantando, que a gente está colocando uma intenção verdadeira sobre isso, a gente tem uma ativação da parte frontal do nosso cérebro, né, que fica aqui na testa para o começo da cabeça, e que tem uma liberação de um hormônio chamado dopamina. Na verdade, desculpa, não é um hormônio, é um neurotransmissor. E que é um neurotransmissor? Ele é produzido pelo neurônio, né, e ele, ele é chamado de neurotransmissor porque ele é produzido para o neurônio e ele vai comunicando com os outros órgãos, com outras partes do nosso corpo. E esse neurotransmissor, ele nos dá, por exemplo, a sensação de paz, de bem-estar, né, de confiança. Então, só da gente praticar esse tipo de oração e ter um tipo de crença, a gente ativa esse tipo de hormônio. E aí, inclusive, esse tipo de hormônio, ele ativa também
ele participa, na verdade, da regularização da pressão sanguínea nossa. Então, também pessoas que normalmente têm a fé, né, apresentam menos problemas cardiovasculares e problemas de hipertensão. Aí você fala, Marcel, mas da onde você tirou esse estudo? Da onde que veio isso? É só esse estudo? É uma coisa pontual? Não, tem vários estudos, na verdade, sobre isso. Aqui eu trago mais 3 exemplos norte-americanos, né, dos Estados Unidos, mas tem vários. Hoje tem até eventos e congressos para falar sobre isso. Então, vou citar mais 3 exemplos, né? Então, esse primeiro aqui é da Universidade de Georgetown, em Washington, que fala que as pessoas que oram e têm crença, né, canto, elas superam a depressão e são menos propensas a suicídio. Nessa outra, da Universidade de Stanford, mostra que homens que praticam, que frequentam um culto religioso, têm 40% menos de ataque cardíaco e também é menos ligado a fatores de risco, por exemplo, drogas, álcool e etc. Né? E o último, na Universidade de Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, que é analisado mais de 40 mil pacientes, que mostra que as pessoas que praticam, né, têm a diminuição de doenças degenerativas e possuem um cérebro mais saudável. Bem, com isso eu queria trazer alguns números que chamam a atenção, né? E eu não é eu, Marcel, isso são dados da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que hoje 322 milhões de pessoas vivem com depressão. Entre elas, 11,5 estão no Brasil. E o que acontece? O Brasil hoje, ele é o país com maior índice de depressão em toda a América Latina. Então, é uma coisa muito preocupante. A depressão, ela é a segunda causa de maior afastamento de serviço, de trabalho, né? Tem um dado também importante, que no Brasil, das pessoas que possuem depressão, 30% a mais são mulheres, né? E aí a gente pode ligar a inúmeras coisas, né? Mas é um dado que a gente tem que ficar de olho. E a outra coisa que eu trago aqui, que é um dado também que foi publicado na CNN, que é sobre suicídios no mundo. E a gente vê que a taxa anual é quase de 1 milhão de pessoas. E aí, quando a gente vai olhar a faixa etária dessas pessoas, é de 15 a 29 anos. E aí você vai ver sobre quem tem mais suicídio, e aí normalmente é ao contrário, são mais os homens, não são as mulheres. E principalmente de classe média baixa, tá? Bem, o que eu queria trazer com isso? Porque depressão, por muito tempo na minha vida, né, a gente escuta falando, doença de frescura, né, até que a gente tem, até que a gente passa por isso na nossa vida. E hoje, eu queria contar que eu venci a depressão. E por que a depressão acontece, né? Pode acontecer por inúmeras coisas. Pode acontecer por uma desilusão amorosa, pode acontecer por questões de trabalho, pode acontecer por questões de família, mas de fato todo mundo está susceptível a isso. E como se blindar disso? Como superar isso, né? Tem que ser com a fé. Tem que ser com a fé. Então, quando eu passei por esse período, que foi no final de 2022, mais ou menos, eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, né? Que as pessoas sempre falavam, nossa, queria ter uma energia parecida com a sua, né? Não cansa, acorda cedo, tá sempre de bom humor, enfim. E quando vê, eu me via não conseguindo mais levantar da cama e eu sou extremamente compromissado com o trabalho, né? Então, eu tentava, assim, eu me esforçava ao máximo para realmente levantar, cumprir todos os meus compromissos, mas as pessoas falavam para mim, meu, tá acontecendo alguma coisa, você não tá normal, sabe? Então, é muito difícil uma aceitação interna do que está acontecendo com você, né? É uma doença, você está doente. E eu gostaria muito de dar o depoimento que as orações, né, os louvores, eu cantava louvores o dia todo. Então, quanto mais difícil estava, mais eu cantava e mais eu implorava a Deus misericórdia e ajuda. E comecei a pedir para pessoas próximas a mim a também fazer oração. E aí eu trago aqui, né, fotos de realmente de sucesso, de eu poder realmente superar isso e estar com a minha família, que é algo muito importante para mim. Podendo estar jogando o meu vôlei, que é um esporte que eu amo, que me faz super bem. Podendo receber um prêmio, né, sobre melhor gerente de 2023 em uma empresa multinacional, né, americana,
e de poder realmente estar indo na Aparecida do Norte junto com a minha mãe para poder agradecer, né? Então, até trouxe uma frase aqui que eu gosto muito, que é de um hino que eu adoro cantar, que é: eu pedir essa cura, né? Esse dom Deus me deu, falo, ouço e caminho e vejo que já recebi. Bem, e depois que a gente passa por esse processo de cura, isso nos dá a força de realmente querer levar isso para as pessoas, de irradiar, né? Então, você entender o caminho. Porque hoje eu olho, eu não sou mais o Marcel de antes. Hoje eu me sinto realmente maduro, né? Me sinto uma pessoa melhor. Eu senti que, assim, parece que eu precisei chegar no fim do poço para entender o meu autoconhecimento, né? Aprender a me valorizar, amor próprio, né? Falta de amor próprio. É, é falta de Deus, é falta de fé em você mesmo, né? Então, de realmente começar a entender e ajudar as pessoas. E muitas vezes ajudando, dando o seu depoimento, escutando as pessoas, né? Cantando junto com as pessoas, né? Mandando músicas que falem sobre amor, sobre paz, não sobre a religião, mas coisas que elevem a vibração das pessoas, né? E levar a vossa luz e aos outros ajudarem. Trago aqui até um exemplo do Augusto Cury, né? Que ele é um neuro bem conhecido, um dos maiores escritores brasileiros, e que era totalmente ateu. E quando ele foi escrever um livro que falava sobre o universo, que ele foi estudar sobre Jesus, ele achou uma coisa tão inteligente, uma coisa tão divina, e que ele mudou. E hoje em dia é uma das pessoas que realmente provocam um processo de evangelização. Então, é uma pessoa que consegue mudar massas. O Alex falou isso na palestra anterior, né? Mas é que a partir das nossas curas, do nosso conhecimento, do nosso desenvolvimento, da nossa superação, a gente começa a transbordar isso, né? A transcender isso para as pessoas. Isso é muito bom, é muito gratificante. Eu não voltei para o Rio, então eu não consegui colocar, mas graças a Deus, uma coisa que me deixa muito feliz é conseguir ajudar as outras pessoas a superarem momentos difíceis também. Então, eu recebi algumas cartas, alguns depoimentos muito bonitos, né? E que eu tenho guardado com muito carinho, mas não deu para colocar aqui, porque eu realmente ainda não voltei para o Rio, né? E a minha conclusão é que esse autoconhecimento, a expansão da nossa consciência, né, que essa energia, que essa força, ela existe e que esse caminho, né, é o que pode nos possibilitar viver mais, inexistir algumas doenças, inexistir vícios, né, de ajudar a gente a ser mais pacífico, da gente ser mais feliz, da gente começar a agradecer, assumir as responsabilidades. Isso é um novo mundo que eu acredito, sabe? Se a gente for recomeçar, vamos recomeçar com muita fé, né? Acreditando que a humanidade, não adianta a gente falar, o Brasil está perdido, o Brasil é isso. Não, mas o que a gente está fazendo para ajudar o Brasil, né? O que a nossa parte está fazendo? Então, para mim, eu tenho muita fé mesmo em Deus, eu tenho fé na humanidade, eu tenho fé em mim hoje, e isso muda tudo de verdade, né? Aqui até eu trouxe um hino também que eu gosto muito de cantar, que me ajuda muito, que me dá felicidade, né? Que vivo com esperança porque tenho fé, vivo com esperança porque tenho fé, vivo com alegria porque tenho amor, vivo com alegria porque tenho amor. E aí, para fechar, eu queria recitar aqui também uma última oração, que para mim também foi muito importante, que me causa paz, que fala, né? Divina estrela brilhante, divina mãe de pureza e amor, divina o Criador do universo, divinos seres de amor. Recebam estas súplicas, o louvor e a gratidão. Água, transparência de pureza, fogo criador de amor. Luz do dia, luz da noite, luz dos meus olhos, guia-me. Amém. E é isso, muito obrigado a todos. Marcel, muito grata pela sua participação aqui nesse dia. Quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta, trazer algum comentário sobre a fala do Marcel. Se alguém quiser, é só abrir o microfone e pode falar. Se não, mandar aqui no chat também é uma possibilidade. Bom, Marcel, você compartilhou bastante da sua relação. Eu adoro quando vem dessa forma, assim, porque traz dessa forma prática, né, dessa transformação acontecendo, né, de uma forma que você de fato vivenciou, né, esse processo.
E aí, pensando nisso, assim, nesse tema, né, de uma reconstrução de um novo mundo, essas orações, a força dessa palavra, né, poderosa, que independente da religião, ela vem com essa força de fé, né? O quanto você acha assim que pensando que o mundo acabou, né, essa reconstrução, você acredita que a oração ela vem mesmo dessa forma prática? Porque eu acredito que muitas pessoas, acho que até para mim, em alguns momentos, assim, às vezes, o meu ceticismo, apesar de eu ser, de acreditar muito em muitas coisas, às vezes eu me vejo um pouco como uma pessoa cética. E aí olhar para a força da oração como essa questão prática também, né? Que Uhum. pode ajudar nessa reconstrução de uma forma efetiva, como você disse aqui na sua vida. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, da questão que vai para além só do intangível, mas que Uhum. traz uma questão prática para a vida, né? De pedir e receber o que você está pedindo através da oração. Se Não, faz com sentido. certeza. Não, com certeza. E assim, de verdade, por exemplo, eu vim, né, de uma família que tem uma cultura religiosa. E antes, eu sempre orava antes de dormir, enfim, né? E eu achava que aquilo era fé, até eu entender que realmente não era aquilo. Aquilo era uma cultura que eu tinha, né? Porque eu ainda não tinha uma redenção, uma entrega realmente a Deus, a acreditar que existe um Criador, que existe um plano divino, que o amor, a paz, que tudo isso tem que se sobressair. Porque se a gente não acreditar, a vida perde o sentido, né? O que que é o nosso propósito? O que que é o propósito da humanidade? Para mim, assim, quando eu vejo as coisas acontecerem e eu falo, olha, não é possível que pode ser isso, sabe? E de alguma maneira, se a gente aceita, as coisas ruins vão acontecendo. Então, é a questão de colocar na intenção mesmo, né? De eu assumir o papel de filho de Deus, de criador, e eu quero criar a minha realidade, eu quero criar um mundo melhor, né? Eu quero que as pessoas também tenham essa experiência, né? E, e sei lá, porque no final, quando a gente integra isso dentro da gente, te dá uma confiança e, por exemplo, quando vê você não tem mais ansiedade. Por exemplo, né, vamos pensar numa coisa bem prática, assim. Uma das coisas que dá muito medo, medo de morrer, por exemplo, né? Medo de perder pessoas queridas. Claro, vai doer, né? Mas a partir do momento que você se entrega, você fala, meu Deus, eu estou à sua disposição, sabe? Estou à disposição do mundo. Então, essa entrega total, essa redenção que mudou a minha vida. Então, claro, o cantar, que eu falei, são palavras boas, são coisas que me ajudam a manter no caminho, na vibração. Porque momento difícil, todo mundo tem. Quem não tem, é complexo, né? E outra coisa, né? Falar assim, tenho fé, com tudo dando certo, né? Tô numa lancha, tô no, fora do Brasil, cheio de amor, cheio de gente. Tá, mas e o momento ruim? Como que a gente passa no momento ruim? Então, eu acho que é realmente olhar por todos os ângulos da nossa vida, momentos bons, ruins, agradecer o tempo inteiro, assumir a responsabilidade, sair do papel de vítima, né? E querer entregar coisas boas, tanto nos pensamentos, nos sentimentos e nas palavras, né? Isso, para mim, é a maior oração. Legal. Quem não tem desafio não está na Terra, né? Não tá na terra. Não é Eu possível. também, não é possível. A Fernanda Giannaccari está com a mão levantada também. Pode falar, Fê. Oi, boa noite. Queria só comentar que eu achei belíssima a sua fala, Marcel. Achei importantíssimo esse tema que você trouxe. Gostei muito, enfim, de vários aspectos que você trouxe, mas de você trazer como a gente pode praticar a nossa fé e procurar essa conexão, essa elevação de diferentes formas, por exemplo, através da arte, de um canto, do corpo. Enfim, a gente não precisa se apegar a práticas pré-concebidas, né? Assim, e isso vai Uhum. desmistificando mesmo, a gente vai vendo que é para todo mundo. Então, achei isso muito legal e achei belíssima a mensagem, né? Eu compartilho com você. Acho que a fé, ela é essencial para esse novo mundo. Então, muito obrigada. Muito bom, eu que agradeço, Fê. Obrigadão.
Maravilha, Fê, obrigada pela contribuição. E Marcel, muito grata por você ter sido um dos oradores da paz aqui nesse terceiro ciclo de difusão da cultura da paz.